Vamos lá com as primeiras informações do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia desta quinta-feira. Emerson Pansieri, um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço para você também, Cirilo, bom dia. Quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, falo em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. O Cruzeiro, Cirilo, inclusive foi manchete do nosso Wellington Campos, mas é inevitável falar desse assunto, porque ele impacta diretamente no trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer uma alteração nessa programação dele, inclusive em relação à janela de treinos, a trabalho, a forma de conduzir esse treino, já que inclusive era um assunto recorrente do Fernando Seabra nas últimas entrevistas, do cansaço, da fadiga muscular desses atletas, principalmente por conta dessa, eu falei desastre, né? Mas é uma questão de natureza e que a gente sabe que tem muita gente sofrendo, né? No sul do Brasil, são várias pessoas desabrigadas. A Mauri toda hora entra aqui na Itatiaia falando, né? Trazendo essas notícias do sul do Brasil. E Guaíba enchendo, problemas na Serra Gaúcha, enfim, o Rio Grande do Sul pede oração nesse momento. E aí, óbvio que não tem clima, não tem nada para ter futebol, sendo que tem uma equipe lá envolvida diretamente nessa história, e por isso a CBF fez essa alteração. O jogo vai ser remarcado, e aí o menos importante é o jogo, né? Vamos ser humanos, o menos importante é o jogo e sim a saúde das pessoas e o pensamento positivo para todo mundo que está lá no sul do Brasil. Por isso, esse duelo que estava marcado para sábado às 9 horas da noite é alterado, com a janela de treinos também do Cruzeiro sendo alterada, e aí o Cruzeiro ganha um fôlego importante para o duelo de terça-feira na Colômbia, em Valledupar, contra o Alianza. Com a necessidade, Cirilo, de vencer, né? Já tem 3 empates aí no retrospecto do Grupo B, na campanha do Grupo B, e agora é hora de vencer, é hora de buscar um resultado importante. E, inclusive, recuperar atletas. Sinceramente, um jogador que vem se tratando nos últimos dias no Departamento de Saúde é o Dineno. O Dineno que teve um problema muscular, um problema no rosto também, uma fratura no rosto. Sinceramente, nem sei se vai viajar para a Colômbia. É uma dúvida. O Japa, que não foi relacionado para o último jogo por conta ainda de uma necessidade de melhoria da parte física. Precisava melhorar a parte física, o Japa, por isso não foi relacionado. Então, se ele tem ainda alguns dias, vamos colocar assim, de trabalhos, por exemplo, o Japa, eu acho que é um atleta, Cirilo, que se candidata a essa viagem para a Colômbia. É um jogador que não estava pronto para o último jogo, mas se candidata sim para essa partida fora do país, e essa partida importante na Copa Sul-Americana. Detalhando a informação que você trouxe aqui na abertura, que ocasionou aí o adiamento de Cruzeiro Internacional e outros jogos que serão informados pelo Wellington Campos. São 13 mortos no Rio Grande do Sul, temporais que atingiram também 8.000 moradores desabrigados, mais de 100 cidades afetadas, 21 desaparecidos. Então, os nossos sentimentos a todos os afetados nesse momento por essa situação muito triste, muita chuva lá no Rio Grande do Sul e muita gente afetada por essa situação. Então, o Cruzeiro Internacional está adiado e não vejamos tem clima, aí, né, Cirilo? Vejamos aí se vai ser marcado para a Copa América, né? Pode o período ser. da Copa América, quando vai ser, qual data será encontrada, mas fato é que são muitos jogos já que vão ser alterados aí nesse campeonato. Além desta situação de calamidade pública, temos também outras situações relacionadas às competições regionais. Teve jogo de Copa Verde, jogo de Copa do Nordeste que interferiu no Brasileiro, então são muitos jogos adiados. Um jogo, por exemplo, que não tem data ainda prevista, até conversava com o nosso diretor de esportes, Michel Ângelo, sobre essa logística nossa, realmente até de viagem e tudo mais, o do jogo do São Paulo, né? O jogo do São Paulo, naquela data ali do fim de semana, dia 18, dia 19, não vai ser realizado. Então é mais um jogo que vai ter asterisco. Então vai ter o jogo do Internacional e esse jogo do São Paulo também para ser remarcado aí pela CBF, Cirilo. São Paulo e Cruzeiro é o jogo da 7ª rodada, seria no fim de semana do dia 18 e 19. Exato. Vamos ver quando vai ser remarcado esse jogo. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço. Tudo bem. O Pansieri trouxe alguns nomes aí da galera que tá fora de combate ou que esteve fora de combate num primeiro momento e citou o nome do Japa. Como você enxerga esse jogador no elenco do Cruzeiro? Ele que começou o ano, teve alguns minutos, teve uma lesão, ficou muito tempo fora. É um candidato a brigar por vaga no meio-campo ou calma, Edu? Não, é candidato sim, Cirilo, até pelo final da temporada passada, né? Quando o Seabra era o técnico junto ao Paulo Autuori e o Japa passou a ter as primeiras oportunidades
e acabou virando um titular do time do Cruzeiro naqueles últimos jogos que garantiram a permanência do clube na Série A, a classificação para a Copa Sul-Americana. Iniciou a temporada já começando a ter algumas oportunidades com o Larcamón, um estilo diferente de jogo, mas acabou vindo a lesão, né? E aí o atleta precisa saber e começar a aprender a conviver com esse tipo de coisa. Infelizmente aconteceu muito cedo com o Japa, perdeu boa parte desse início de temporada, vai precisar se recuperar também fisicamente. Tecnicamente a recuperação é mais fácil. Agora tem o facilitador de ser o Seabra, né? Que já conhece o Japa da categoria sub-20, já conhece o Japa dos últimos jogos do profissional no ano passado. Então o Japa não precisa mostrar nada ao novo técnico do Cruzeiro, porque o novo técnico do Cruzeiro era um antigo técnico do próprio Japa. Então, para o garoto, é algo que pode acelerar, pode pular etapas essa presença do Seabra. Só é ruim esse prazo todo, né, Cirilo? De 100 jogos. Talvez para agora seja bom, não seja ruim. Mas a gente tem certeza que ali na frente vai ser, cara. Porque vai encavalar alguma data para o Cruzeiro, vai ser ruim. Você lembra o ano passado desculpa te cortar, mas que foi aquele novembro difícil do Cruzeiro, que era só jogo... Teve o jogo contra o Fortaleza, que ficou adiado por conta da Sul-Americana. Exatamente. Aí começou a encavalar um monte de jogo, e vai ser ruim pro Inter também, né? Com certeza. Porque se vier na Copa América, é Inter sem Valência, sem Borré, sem Rocher, sem um monte de jogador importante. Então é ruim para todo mundo e vai encavalar para todas as equipes. Pode dar uma falsa impressão de que foi bom agora pelo prazo de 10 dias para trabalhar, para treinar, algo que o Seabra não tinha tido, mas lá na frente vai explodir. Lembrando que o Internacional teve também o jogo dele de Copa do Brasil nesse meio de semana adiado, seria contra a equipe do Juventude ontem às 9h30, passou para sexta da semana que vem, no dia 10. Cruzeiro tem uma sequência aí, ó, Alianza dia 7, Atlético Goianiense dia 12, La Calera dia 16, depois só joga no dia 26. Vai ter mais um longo espaço, um espaço de 10 dias para voltar a jogar, porque esse São Paulo e Cruzeiro não está marcado, não tem data confirmada. Ale Oliveira, um abraço, bom dia. Um abraço para você, Cirilo, para os companheiros e para todo mundo que nos consagra na maior rádio desse país. Lembrando que o Inter, além de ter mais possibilidade de jogadores convocados, ainda tem a Copa do Brasil que você citou, né? O Cruzeiro não tem mais, então pode ser que fique mais apertado ainda. Ainda pro Internacional, sem dúvida alguma. Tem a Copa do Brasil, já 2 jogos adiados. É muita coisa, sem dúvida. Ale, como é que você enxerga essa briga no meio campo do Cruzeiro e o Japa retornando aí à lista, quem sabe, indo pra essa viagem, é o cara que pode ganhar espaço nesse meio campo, tem bola pra jogar de titular no Cruzeiro, Ale? Eu gosto muito do Japa e acho que ele tem condição de brigar, só que eu acho que tá mais difícil pra ele. Se fosse na corrida dos cavalinhos, sabe que tem a corrida dos cavalinhos, ele perdeu algumas posições, porque tem a volta do Ramiro, que é um jogador importante, tem o Cifuentes ficando mais à vontade nesse meio campo. Você tem os Lucas, né, que tem muita moral, embora nem sempre consiga jogar bem, mas eles têm muita moral e isso é indiscutível, né? Você tem o Vital, que pode tornar o time um pouco mais ofensivo, e então já para ele perdeu espaço, ele perdeu algumas posições. Mas é um jogador que eu acho que tem um grande potencial e que pode ajudar muito o Cruzeiro. Siga, Pansieri. Detalhe importante, Cirilo, em relação a esse jogo também, porque o Cruzeiro fez um comunicado, e é um comunicado que eu vou trazer ele aqui na íntegra, é o seguinte: jogo adiado devido a eventos climáticos no Sul, a CBF determinou que o jogo Cruzeiro Internacional no Mineirão seja adiado com nova data a ser definida. Em breve, comunicaremos sobre como proceder caso você já tenha comprado ingresso para o jogo de sábado. É óbvio que a venda estava num ritmo muito melhor que as últimas vendas do Mineirão, por conta de tudo que relatamos aqui na Itatiaia, a compra da SAF pelo Pedro Lourenço, vamos colocar assim, a esperança do torcedor em ver esse time dentro de campo, mesmo sabendo, né, que ainda não tem mudanças gigantescas no elenco, nada disso, mas é muito mais nesse clima, nesse astral, nesses ares que estavam e estão diferentes na Toca da Raposa, mas muita gente comprou, e aí vai ter essa comunicação do Cruzeiro para saber como vai proceder em relação a estorno, ou se fica para esse jogo quando a data estiver alterada, enfim, aí é uma parte de logística do Cruzeiro, uma parte de tecnologia do Cruzeiro, e muita gente compra ali pelo sócio, né? Já faz a compra pelo sócio. Vamos ver como é que vai ser isso, fazer essa devolução, ou se vai já deixar aquele espaço, vamos colocar assim, entre aspas, pago, né, para o torcedor, aquele ingresso já pago para esse duelo contra o Internacional, quando tiver essa verdade aí, a data aí marcada pela CBF em relação ao dia e tudo mais.
Sobre o Edu Dracena, então chegando a Belo Horizonte para assumir essa vaga de diretor técnico, vai trabalhar com o Paulo Pelaipe, também sendo aí uma figura mais de diretor, e todos esses se reportando ao Alexandre Matos. Outras mudanças vão acontecer? Vão acontecer. A área médica, área de saúde, área de preparação física, área de fisioterapia, tudo isso deve ter alguma alteração, né? Então é normal que isso aconteça. Nós já estávamos antecipando na Itatiaia no domingo que a área de futebol era a área com mais alterações. Isso, lógico, é normal no momento de troca de comando, de troca de ideia, de filosofia de trabalho. Então esse detalhe vai acontecer no Cruzeiro. Esse profissional que está chegando agora, o Edu Dracena, tem uma ligação com o Cruzeiro, foi feliz aqui no Cruzeiro, chegou a ser capitão do Cruzeiro em alguns momentos também, naquele ano mágico do Cruzeiro 2003, também esteve no clube em 2004. O Paulo Pelaipe tem uma experiência legal de vestiário. Ô, Cirilo, você coloca Paulo Pelaipe, Paulo Autuori, esses caras são, vamos colocar assim, são profissionais conhecidos pela turma do futebol. Então, essa reorganização no Cruzeiro que vem acontecendo e outras áreas também vão ser atingidas. Ô Ale, muda o perfil de diretoria do Cruzeiro com esse novo comando, com essa troca? Como você observa isso tudo? Eu acho que muda sim, é um pouco mais agressivo, né? Tem uma grande parte aí de coração, sem perder a razão, mas eu acho que muda. Você tem já nesses primeiros movimentos, você tem gente que é mais ligada ao futebol, que tem muitas relações, né? E pode conseguir algumas facilidades aí, principalmente em relação à agenda, contatos. É um pessoal que eu acho que pensa o futebol de uma forma diferente, né? E eu acho que a gente já vê alguns reflexos positivos logo no anúncio ali, né? No próprio domingo lá no Mineirão, a gente já viu uma atmosfera diferente, a torcida comemorando muito. Porque o que acontece com o Pedrinho, além de ser um grande empresário, né? Que dispensa comentários, ele é um torcedor, né? Então ele ouviu ele para saber o que a torcida espera, o que a torcida tem aí como expectativa, né? E eu acho que ele está indo muito nesse caminho. Eu acho que é uma mistura de coração com razão que pode fazer muito bem pro Cruzeiro. Du, quais as principais mudanças com os nomes citados aí pelo Pansieri e com essa troca de gestão do Cruzeiro, pensando no futebol, né? No dia a dia, na bola, Edu? Eu acho que você respondeu, pensando no futebol, é isso. O Cruzeiro do Ronaldo, e aí não há nenhum tipo de juízo de valor, de crítica, se foi certo, se foi errado. Ele fez o que ele se propôs a fazer desde que chegou ao Cruzeiro, que era recuperar o clube financeiramente. Falou de uma recuperação no futebol até 2030, pediu um prazo longo, né? E isso para clube grande é muito complicado, porque o torcedor, e aí não é um caso do cruzeirense, é do torcedor do clube grande. Ele não vai esperar até 2030, né? Ano a ano ele vai cobrar, ele vai pedir, ele vai querer. Não vai esperar nem até 2025, Não Edu. tem como, não esperou até 2023, cara. E não tem como você criticar o torcedor, porque ele é passional. E ainda mais o torcedor do Cruzeiro que se acostumou ao longo da vida a ganhar, né? A conquistar, a chegar nos principais títulos. Mas o Ronaldo, ele se propôs a recuperar aqui o clube financeiramente, administrativamente, e o fez, né? Mas sempre com pouquíssimo investimento no futebol. Agora chega o Pedro, que é um cruzeirense apaixonado e que sentiu isso na pele, né? Esse pouco investimento no futebol. Você não tem a dúvida que o cruzeirense da arquibancada, e o Pedro é um, ele sofreu e o Pedro também. Devia estar pé da vida que o Cruzeiro brigou para não cair, perdeu o título estadual, foi eliminado pelo Souza e agora chega focando no futebol. Para recuperar o clube financeiramente e administrativamente, alguns jovens do mercado talvez fossem suficientes para aquilo que o Ronaldo se propôs. Mas para trazer o Cruzeiro de volta às grandes disputas e para recuperar o clube no futebol, você precisa de gente grande no futebol. E o Pedro Lourenço traz de imediato nomes grandes que entendem de mercado, que transitam bem no mercado. Pelaipe, Alexandre Matos, que tem história no clube, inclusive. Edu Dracena, que também tem história no clube como jogador e vai iniciar uma nova história como dirigente. É um perfil diferente, muito voltado para o futebol, e isso está muito claro. Pansieri. Ô, Cirilo, e aí? Eu até conversava com o Marcelo Moreno sobre essa questão aí do nome, né, que foi colocado lá no Donos da Bola,
de São Paulo, que poderia ser o Gabigol. E ele me falou assim, Pansieri, quem mais foi enfático na fala foi o Neto. Não fui eu. Não falei que o Cruzeiro estava contratando o Gabigol. Eu quis dizer que é um perfil de contratação que o Cruzeiro pode fazer, né? E certo Cirilo, que para essa janela de julho, o Cruzeiro está olhando algumas posições, está analisando esse atual elenco do Cruzeiro. Isso é normal, como eu disse sobre a questão até de diretoria do elenco, não seria diferente. Normal em relação a nomes, peças, rendimento, GPS, tudo é colocado em análise, Cirilo. O departamento de análise de desempenho tem que mostrar os números, e aí tem um desempenho desportivo, aí tem um desempenho que muita gente não lembra no futebol hoje, que é o desempenho emocional, psicológico, que foi algo até que a antiga diretoria da SAF tinha falado ali na figura do Paulo André, naquela coletiva de sexta-feira passada. Tudo isso pesa e o Cruzeiro está fazendo um monitoramento muito importante em relação a esses nomes. Então, nome de peso certamente vai chegar. Algum jogador de peso vai chegar, mas tudo dentro de uma filosofia de trabalho também que está sendo colocada na Toca da Raposa. Não adianta chegar aqui e falar assim, ô Cirilo, tá contratando o fulano, o cicrano e o beltrano. Não teve nem tempo para isso tudo. Há primeiro uma análise e um estudo sobre esse atual elenco e o que pode ainda fazer dentro do campeonato. Falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. São várias apostas grátis durante a semana para você acompanhar e são 18 milhões de apostadores no mundo. João Vitor, Cirilo, eu volto com mais ali no segundo tempo.